Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos de um modo muito especial. Esta semana fez bastante barulho um vídeo do influenciador Felca acerca da adultização. E eu quero falar um pouco a respeito disso, trazendo uma perspectiva espiritual, uma perspectiva bíblica, uma perspectiva cristã, porque o grande problema que nós estamos vivendo na humanidade hoje é que as pessoas estão tentando resolver os problemas com as suas próprias forças, com o seu próprio entendimento, com a sua maneira de expressão particular. E isto certamente não vai dar certo, porque nós temos que ter um padrão que seja possível viver em qualquer cultura para todos os seres humanos da face da Terra. Então, quando nós nos voltamos para Deus, que é o nosso Criador, nós compreendemos o propósito da nossa criação, a direção do Espírito Santo, a remissão dos pecados em Cristo Jesus e sabemos cada um em particular, o que precisa ser mudado, o que precisa ser trabalhado, o que precisa ser aperfeiçoado para que nós, de fato, venhamos a ser imagem e semelhança de Deus com o propósito da criação. Mas o que tem acontecido com essa expressão que ganhou bastante espaço essa semana, adultização? O que realmente é isso? E é disso realmente que nós estamos tratando? É a criança que se parece adulto, aquele que se parece adulto cada vez mais cedo? Na verdade, esta não é a palavra correta, apesar de ter um alcance muito grande, mas a palavra adultização não é própria para o que está acontecendo, porque a criança não está se comportando como um adulto maduro, como alguém que tenha conhecimento, como alguém que tenha, de fato, a capacidade de discernir entre o bem e o mal, desprezar o mal e escolher o bem. Não é isso que a criança está fazendo. A criança está sendo conduzida exatamente para um comportamento que é reprovável até no meio adulto. E é por isso que um adulto veio chamar atenção para isso, porque essa criança não está agindo como um adulto sadio. Ela está sendo antecipada no tempo, perdendo a sua infância, perdendo a sua inocência, perdendo aquilo que é próprio para a sua idade, para viver uma permissividade, né, para viver algo extremamente distante do que é ético, com princípios e valores morais para qualquer ser humano em qualquer idade. Então, é aí que está o problema. Nós temos uma adoração da promiscuidade, nós temos uma adoração daquilo que Deus não aprova e que não é criado para ninguém. Mas eu quero destacar um texto bíblico com vocês que está em Eclesiastes capítulo 3. A partir do versículo 1, olha o que o texto diz aqui. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo que se fadiga?
Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que não há nada melhor para o homem do que regozijar-se de uma vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer e beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para todos os homens, para temerem diante dele. O que já foi é o que há de ser também. O que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que passou. Esse texto aqui, ele fala a respeito dos tempos e propósitos. E como nós lemos aqui, há um tempo e um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Ou seja, nesse mundo há tempo e propósito para todas as coisas. E quando os tempos não são respeitados, quando tudo é atropelado, então o que nós começamos a perceber? Percebemos que não há coerência entre a idade cronológica e aquilo que aquela pessoa está absorvendo, o que ela está fazendo, o seu comportamento. Desta maneira, nós temos crianças extremamente sensualizadas e longe da sua infantilidade, da sua inocência. As crianças perderam a inocência, perderam a capacidade de brincar, de sorrir de uma maneira delicada, de uma maneira simples, de uma maneira inocente. As crianças têm dificuldades até com as brincadeiras, porque a brincadeira da criança passou a ser sensual e maliciosa, e isso não pode ser dessa maneira. Tudo tem o seu tempo determinado. E a sensualidade exacerbada, a sexualidade exposta, ela não é bem vista e bem aceita até entre os adultos, quanto mais a uma criança. Então, nós devemos tomar muito cuidado para não apelar às coisas. Mas, como eu disse, qual é o problema do ser humano? É que o ser humano está tentando resolver todas as coisas através do seu próprio esforço. O ser humano está buscando soluções que ele só encontrará em Deus. Primeiro, ele tem que descobrir que há tempo determinado para todas as coisas, como fala o versículo 1 do capítulo 3 aqui de Eclesiastes. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, nós precisamos respeitar os tempos, há tempo de brincadeira, há tempo de crescimento, há tempo de estudo, há tempo de conhecimento, né? Há tempo em que Deus nos ensina, nos instrui, para que quando chegarmos na maturidade, quando chegarmos a ser adultos, sejamos adultos de fato com integridade, com respeito, com ética, com moral. E para isso é que servem as igrejas de Cristo, para trazer a manutenção desta ética, desses princípios e valores, da expressão moral que todo ser humano precisa. Então, nós temos que nos voltar para Deus nos seus princípios, nos seus valores, em tudo o que ele está nos indicando. Aqui em Eclesiastes mesmo, no capítulo 12, o versículo 1 diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureça o sol e a lua e as estrelas, o seu esplendor da tua vida, e tornem a vir nuvens depois do aguaceiro,
E aí ele vai colocar esta expressão, quando chega no versículo 11, ele fala assim: olha, as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligidas e dadas ao único pastor. Ou seja, nós temos que desfrutar daquilo que é próprio, no tempo certo, da maneira correta, prescrita por Deus, para que nós desfrutemos de fato, de maneira saudável, de todas as coisas dessa vida. Que nós, de fato, possamos desfrutar do amor de Deus dentro da qualidade de vida que ele propõe para nós. Jesus diz que ele veio para trazer vida e vida em abundância. E é esta vida em abundância que nós estamos buscando. E para aqueles que conheceram verdadeiramente a Jesus Cristo e a palavra de Deus, a Bíblia, e tem como única regra de fé e prática para a sua vida, já descobriram que a qualidade de vida em Deus é muito maior do que qualquer outra expressão. Quando chega no versículo 13 e 14, que é o final do livro de Eclesiastes, no capítulo 12, então o texto diz assim: de tudo que se tem ouvido, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, sejam boas ou sejam más. Então, observe quando o escritor aqui de Eclesiastes, Salomão, quando ele escreve Eclesiastes, ele fala: olha, desfrutem da sua vida, mas não se esqueçam de uma coisa. O resumo da vida vai ser o quê? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos, os seus ensinos, os seus preceitos, aquilo que Deus está colocando para toda a humanidade, e não somente para uma pessoa específica. Não é somente para o líder religioso, para o pastor, para o padre, não é somente para um líder religioso. O direcionamento de Deus, os ensinos de Deus, são para toda a humanidade, e não somente para pessoas separadas. A questão é que nós que vivemos debaixo da palavra de Deus, temos que apresentar que nós vivemos bem, nós temos qualidade de vida, nós temos problemas, temos adversidades, temos lutas diárias, como todas as pessoas têm, mas em Cristo, pela palavra de Deus e guiados pelo Espírito Santo, nós somos mais que vencedores. Graças a Deus, né, nós temos o privilégio de conhecer a palavra de Deus e, como filhos de Deus, sermos guiados pelo Espírito Santo. Então, a nossa vida, ela deve ser um modelo, deve ser um padrão de princípios, de valores, de ética, de moral, de respeito, de bom relacionamento, para superar as adversidades e a cada dia desenvolvermos mais maturidade. Nós precisamos ter maturidade. E a maturidade, na perspectiva bíblica, o que é? É discernir entre o bem e o mal, desprezar o mal e escolher o bem. Não é somente conhecer o bem. Nós temos que conhecer o mal também para poder desprezar, para não fazê-lo. O conhecer o mal, nós não precisamos ter a experiência para conhecê-lo. Nós podemos observar a história, podemos observar os relatos de pessoas que viveram dentro de muitos males e o quanto isso foi prejudicial para a sua vida. Então, nós não precisamos ter os atos para poder saber se aquilo é mal ou não, né? Pela observação, pelo estudo, pelo crescimento e a busca de Deus, nós podemos discernir o que é realmente bom, o que é realmente mal. Tem um ditado que fala que existem 3 formas de aprender. Você aprende pelos erros dos outros, ou aprende pelos próprios erros, né? Ou não aprende de jeito nenhum. Então,
Aprender observando os erros dos outros, na observação humana, na leitura, no estudo da história, é uma maneira de aprender. Aprender de forma empírica, que é aprender a partir da sua própria experiência, dos seus próprios erros. Então, você vai vivendo e cometendo erros e acertos e discernindo desta forma. Também não é um bom parâmetro, porque você vai ter muitos prejuízos. Agora, quando nós nos voltamos para o estudo da palavra de Deus, nos observando dentro desta palavra para sabermos o que nós não devemos praticar, o que nós não devemos fazer, porque isto nos trará prejuízo, observamos esses detalhes, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Nós temos que colocar em prática a palavra de Deus e viver a cada tempo com a maturidade espiritual que Deus propõe para nós. Então, a criança vai viver como criança nas suas diferentes fases de vida, né, de 0 a 3 anos, desenvolvendo afetividade, de 3 a 7 anos, desenvolvendo caráter, de 7 a 12, desenvolvendo personalidade, mas respeitando todas as etapas da vida. E aí, dos 12 anos em diante, já trazendo algumas responsabilidades mais sérias, porque logo esta criança, agora pré-adolescente, vai entrar na adolescência, depois vai ser um jovem, onde ele vai ter que escolher a sua profissão, vai ter que escolher se vai constituir uma família ou não, mas mesmo que ele não queira se casar e constituir uma família, ele tem que ter uma vida autônoma, uma vida independente, uma vida autossustentável no aspecto humano, e ele só vai conseguir isso através das diretrizes divinas, quando ele busca fazer aquilo que a Bíblia realmente ensina, ele vai ser bem-sucedido em todas as coisas. Então, observem a maneira que Deus ele coloca para que nós vivamos segundo a sua vontade, respeitando os tempos a cada momento da sua vida. Uma expressão do latim carpe diem. Carpe diem quer dizer, é traduzido normalmente como desfrute o dia, aproveite o dia, mas carpe diem, na sua expressão filosófica maior, está se referindo aproveitar o momento no momento em que você está, sem antecipar, sem ficar melancólico olhando para trás, mas aproveitar e desfrutar do melhor do momento que você está. As pessoas têm dificuldade de desfrutar o momento. E aí, no momento que ela está, hoje, em várias situações, sejam situações negativas ou positivas, em várias situações, ao invés da pessoa estar observando, ela está registrando através de um celular, tirando fotos, fazendo vídeos, porque ela quer registrar aquele momento. Eu garanto para vocês que o seu cérebro e a sua visão, ela vai perceber coisas que a lente de uma máquina fotográfica ou de um celular jamais serão capazes de captar. Existem memórias que são criadas através dos fatos vividos que não existe instrumento nenhum que é capaz de registrar. Então, quando você está com alguém, desfrute do diálogo, da companhia, desfrute da presença daquela pessoa. Se você vai a algum lugar para lazer, desfrute daquele lugar, do passeio, das brincadeiras, das conversas, do diálogo agradável. Valorize o momento que você está vivendo, porque ele não vai se repetir. Não perca a oportunidade de registrar na sua mente, no seu coração, memórias que somente você é capaz de compreender e segurar em você para toda a eternidade. Então, desenvolva bons comportamentos, uma boa memória. Agora, a maneira que as pessoas estão conduzindo a vida
de fato, está muito longe do propósito de Deus. E buscar soluções meramente humanas, sem ter a palavra de Deus, a Bíblia, como regra de fé e prática, só vai gerar parâmetros humanos em que cada um vai expressar a sua opinião acerca de um determinado tema, de um determinado assunto, mas não temos uma base comum, porque cada um interpreta a verdade como ele decide seguir. E não é desta maneira. Jesus fala em João 17:17. Ele fala: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade de Deus revelada ao homem para toda a eternidade. Jesus Cristo é o Deus que se fez carne e habitou entre nós para, através da sua vida, mostrar qual o propósito da criação para todo ser humano. Então, se volte para Deus, respeite a idade que você está vivendo e pais, cuidem para respeitar a idade dos seus filhos, porque muitas vezes os pais acham bonito um filho, uma filha se comportando como se fosse um adulto. Olha como meu filho está crescendo, olha como a minha filha está crescendo, olha as coisas que ela já faz, olha as coisas que ela já compreende, mas isto não é benefício, isto não é evolução. E se for evolução, é uma evolução negativa, porque nós não podemos esquecer que nem toda evolução é positiva. O câncer também evolui. Então, nós temos que lembrar que existem evoluções extremamente prejudiciais e negativas. Então, pais e mães, observem os seus filhos, brinquem com seus filhos, promova a vivência da experiência do seu filho, da sua filha, na idade própria em que eles estão. Isto não é manter infantil, mas é respeitar o tempo e o modo determinado por Deus para todas as coisas. E se fizermos assim, nós sabemos que alcançaremos as vitórias e as bênçãos que Deus tem reservado para todos nós. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre todos os que estão acompanhando esta mensagem, que tenhamos a reflexão de viver e respeitar os tempos que o Senhor determinou. Nos conceda a tua paz e direção e que sejamos sempre sensíveis à tua voz, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia, em nome de Jesus.